O texto bíblico que foi cooptado pelo sionismo cristão e que hoje é largamente distorcido nas igrejas evangélicas para justificar um projeto autoritário de poder. Se você quiser refletir mais sobre isso, pega aí o seu café, que a teologia é por nossa conta. E se você quer estudar teologia com qualidade, seriedade e de modo independente, clica ali em Seja Membro e dá uma olhada em todas as opções que nós temos por aqui. São cursos completos, aprofundados e com um valor bem acessível para você estudar no seu tempo e com todo o apoio necessário. Clica ali e venha fazer parte conosco. Hoje é mais um dia para a gente pensar sobre algum texto polêmico da Bíblia. Na verdade, essa polêmica é artificialmente criada, principalmente por consequência do fundamentalismo cristão, principalmente por conta das interpretações alopradas que a maioria das igrejas evangélicas, pentecostais, neopentecostais fazem e fazem propositadamente de passagens da Bíblia. Hoje nós temos um texto quase que inofensivo, mas que tem sido usado para justificar um projeto autoritário de um Estado violento e que é amplamente usado nas igrejas evangélicas para justificar as ações que o Estado atual de Israel tem feito na Palestina, no Líbano e em todo o seu redor. Estamos falando do Salmo 122, versículos 6 e 7, que está escrito o seguinte: Orai pela paz em Jerusalém, que estejam tranquilos os que te amam. Haja paz em teus muros e estejam tranquilos os teus palácios. Talvez você possa me perguntar, mas o que tem de mal orar pela paz em Jerusalém? É por isso que você não percebe a manipulação que tem sido feita através desse versículo. Alguns pregadores, pastores, igrejas, de modo em geral, são muito perspicazes na sua manipulação e acabam usando supostos discursos de piedade, de espiritualidade, de oração, de jejum e coisas parecidas para disfarçar o seu verdadeiro propósito, que é um propósito justificador de algo que é violento. Claro que a oração não tem nada de mais, claro que orar pela paz não tem nada de mais, mas não há paz sem justiça, não há paz sem que os pecados desse Estado sejam de fato denunciados. Oração de paz não pode ser um discurso de político que quer ganhar voto e nem tampouco um discurso de Miss que parece algo imaginário e fora do mundo real. A paz, ela precisa ser conquistada e sem que haja justiça, a paz não existe. É apenas um silêncio, é apenas a paz dos cemitérios, que apenas finge que está tudo bem, que apenas tem lá o seu calmante para a consciência, mas que existe muita opressão que está sendo jogada para debaixo do pano. Esse texto está, muitas vezes, na fala de pregadores que dizem que os cristãos têm o dever de orar pela paz de Jerusalém, porque prosperarão aqueles que fizerem isso. É óbvio que você já pode perceber a manipulação da teologia da prosperidade, filha do sionismo cristão, filha do fundamentalismo religioso, filhos do movimento evangélico, né? Porque há um interesse por trás das pessoas que são estimadas a orar pela paz de Jerusalém. O interesse de prosperarem financeiramente, como se fosse uma mágica. Eu oro por Jerusalém e automaticamente Deus me faz prosperar. Quantos equívocos nós temos aqui, né? Primeiro que essa é uma oração interesseira, não tem nada a ver com um desejo sincero de paz, não tem nada a ver com um desejo sincero pela ordem do mundo para que as pessoas vivam tranquilas.
tem a ver com egoísmo, com egocentrismo, que tem sido extremamente valorizadas nas igrejas atuais. Ela ora porque ela quer prosperar, mas como ela é uma analfabeta bíblica, ela nem sabe que no texto mesmo a questão não é prosperar, a questão é ter tranquilidade. Mas não é para você, não é para mim, não é para a gente que está ouvindo esse vídeo. Foi para aquela época, e eu já vou lhe explicar qual era o contexto em que essa passagem se deu. O sionismo cristão nasce naquilo que vai ser o movimento evangélico posterior. Isso não é mandamento bíblico, não é revelação bíblica. Isso é uma invenção distorcida bem recente na história da teologia. Começa no século XIX, com John Nelson Darby e o seu dispensacionalismo escatológico, que começa a ensinar os cristãos que devem defender a construção de um Estado de Israel lá na Palestina. Na época não existia, mas logo depois vai surgir um movimento político chamado de sionismo, principal responsável pela construção do atual Estado de Israel. E a manipulação é tão grande que as igrejas tentam propositadamente confundir o Israel da Bíblia com o Israel atual, que nada, absolutamente nada tem a ver. Até porque o modelo da teologia do domínio que está por trás disso é Davi como liderança, e Davi não foi rei de Israel, Davi foi rei de Judá. O reino de Israel, na época da Bíblia, era considerado o reino pagão, o reino que se perdeu, e Judá é que era o reino da promessa divina. Mas mesmo esse reino de Judá não existe mais. E por que essa insistência? Porque o movimento evangélico é um movimento religioso e político que nasce nos Estados Unidos, que nasce nas margens do fundamentalismo religioso e que, antes de tudo, teve o sionismo cristão como uma principal bandeira política a ser defendida por meio de um discurso religioso. Os salmos em questão, não só esse, mas todos os salmos, é uma coletânea de hinos, de expressão de fé daquele povo lá atrás, daquele povo do passado. É uma coletânea muito bonita, mas que deve ser entendida conforme a sua realidade. Não se trata de revelações divinas inquestionáveis. Não se trata de palavras infalíveis e nem se trata de formulações doutrinárias. Os salmos são expressões artísticas, os salmos são expressões poéticas daquilo que os seus autores estavam sentindo naquele momento. Por exemplo, tem salmos em que a pessoa deseja que os filhos de outros povos sejam jogados e esmagados contra as pedras. Se você acha isso normal, o problema é pior ainda e o problema já está entranhado na sua mente. Há salmos em que o autor desconfia da justiça e da misericórdia de Deus. Há salmos em que o autor fala que o nécio diz que não há Deus, não existe Deus. E assim por diante. Porque os salmos são expressões daquilo que a pessoa está sentindo, por melhor ou pior que tenham sido esses sentimentos. E o Salmo 122, que nós acabamos de ler, também faz parte desse processo. Provavelmente ele é escrito após o cativeiro babilônico, ou então na época de Neemias. Ou seja, o povo já tinha experimentado a questão do cativeiro, a questão da deportação e todo o sofrimento que eles passam por serem estrangeiros em terra alheia, na dominação que hoje é tão praticada pelo próprio Estado de Israel, né? Esse texto é dessa época e é propositadamente atribuído a Davi. Quem foi Davi? Davi era o rei lendário, não que ele não tenha existido historicamente, mas que ele foi transformado em algo muito maior do que ele historicamente foi, de fato, né? Foi transformado como um símbolo da prosperidade daquele reino no qual eles deveriam se inspirar. E quando nós falamos de reino, quando nós falamos de Davi,
nós também devemos falar de Jerusalém, porque Jerusalém era a capital do reino liderado por Davi. Foi a capital do reino de Judá durante todo o seu período de existência. E, afinal de contas, do que é que esse salmo está se referindo? Esse salmo, depois do cativeiro, faz um apontamento, um apelo para a centralidade do governo em Jerusalém. A capital é o símbolo dessa centralidade e, por isso, ela tem muita importância. Quando o autor fala sobre orar pela paz de Jerusalém, ele quer que o centro do governo daquele reino ou da reconstrução daquele reino sejam ratificadas por todo o povo. Né? Não é apenas uma oração de prece lá na sinagoga, não é isso. Se aquele povo for submisso a Jerusalém, tiver em alta conta a cidade, a capital de Jerusalém, se aquele povo levar os tributos como serão centralizados em Jerusalém, o governo central será fortalecido e, consequentemente, haverá uma perda de força nas periferias que vão convergir para a capital em Jerusalém. Isso é importante que a gente pense nisso, né? Porque há todo um contexto nessa realidade. E quando o autor está dizendo, olha, se você, povo de Judá, orar pela paz de Jerusalém, se submeter à capital, se submeter ao governo real central de Jerusalém, vai haver tranquilidade em todo o reino. Por quê? Porque não haverá guerra civil, porque o reino não terá que lidar com insurreições que possam acontecer em outros lugares. O reino não terá que enviar suas tropas para coibir possíveis rebeliões que surjam fora da capital para manter a estabilidade daquele Estado. Então, é óbvio isso, gente. Não é uma consequência mágica, é uma consequência política justificada pela religião. Se vocês têm uma postura de submissão em relação à capital do governo centralizado, vai haver paz e não vai haver nenhum tipo de policiamento nas suas margens, porque todos vão convergir para a centralidade desse reino. Entende? Então, isso deixa muito claro qual é o propósito, deixa muito claro para quem que esse povo está recebendo, para quem que esse salmo está sendo dito, né? Era um momento de reconstrução daquele povo. E a reconstrução de uma pequena monarquia da antiguidade começa pela capital, começa pela sede do governo, pelo palácio do governo, pelo o templo religioso que está no centro desse reino. Então, esse é o apelo contido nessa passagem, tá? Outra coisa muito importante que nós devemos citar: a Jerusalém do Salmo 122 não existe mais. Essa cidade passou por destruições, mais do que uma, ao longo do tempo bíblico. Quando o texto foi escrito, já não era original. E essa cidade para a qual o texto pede orações e submissões não existe mais. Já foi invadida, destruída, tirada do mapa, e ela não tem mais nada a ver com a Jerusalém atual que está lá no Estado moderno de Israel. A não ser alguns resquícios arqueológicos do passado, muito pontuais, mas não são as mesmas cidades. Esse texto não é para você. Esse texto não é para os cristãos brasileiros do século XXI. E nem tampouco tem em mente a atual Jerusalém lá de Israel. O seu pastor e o seu pregador apenas usa isso para distorcer a realidade e apenas para justificar um apoio ignorante, violento e político das igrejas evangélicas em relação ao atual Estado de Israel e toda a política expansionista, imperialista e racista que esse Estado tem feito naquela localidade. Entende? Então, é muito necessário que a gente compreenda isso. O sionismo nasce no meio cristão, nasce com John Nelson Darby e depois é muito popularizado nos Estados Unidos
com o dispensacionalismo, principalmente exposto pela Bíblia Scofield. O Scofield era um discípulo de Darby. Aqui no Brasil, a Bíblia Scofield também fez muito sucesso. A visão dispensacionalista é quase que consolidada totalmente nos meios evangélicos que acham que a escatologia é sinônimo de dispensacionalismo e leem o Apocalipse distorcidamente pelas lentes desse dispensacionalismo. Um cristão genuíno e sincero deve, na verdade, ficar horrorizado com a política que é praticada pelo Estado de Israel atual. Um cristão de verdade deve ficar horrorizado e protestar contra os projetos políticos abraçados pelas igrejas evangélicas atuais, que têm seus candidatos há muito tempo e que quer formar uma maioria para tomar o poder no Brasil atual. É uma evidência o caminho da teologia do domínio, e um cristão sincero deveria se opor a isso, porque isso não é cristianismo, isso é um projeto político e religioso de poder. E mais, um cristão sincero e genuíno deve orar e fazer tudo o que é necessário para que haja paz em todos os lugares possíveis, principalmente para as populações mais vulneráveis, mais atacadas, mais violentadas, mais ofendidas, como o povo palestino em suas mulheres e crianças atuais, por exemplo. Tá? E veja, Jesus diz que bem-aventurados são os pacificadores. Pacificador não é apenas quem ora pela paz passivamente, mas quem faz tudo o que está ao seu alcance para que a paz exista e não a paz sem justiça. Se você gostou desse vídeo, dessa reflexão, não se esqueça de curtir, de se inscrever aqui no canal e aproveite também para compartilhar esse conteúdo com os seus contatos. Em breve, nos vemos para mais um Café com Teologia. Te vejo por aqui.